ouviu falar sobre o bioma amazônico? Primeiramente, você sabe o que é um bioma? Bom, um bioma é um conjunto de determinadas características que envolvem espécies de animais, plantas, tipos de clima e relevo de um determinado local. Mas não confunda, um ecossistema não pode ser considerado um bioma, pois um bioma contém diversos ecossistemas. O bioma amazônico ele ocupa uma área muito extensa do território nacional, são cerca de 40% de todo o país. Ele é constituído principalmente de floresta tropical e tem uma fauna bastante diversificada. Uma informação muito importante desse bioma é que ele é reconhecido mundialmente por ser a maior reserva mundial de água doce fluida. Quanto à fauna existente no bioma amazônico, podemos ressaltar que existem mais de 30 milhões de espécies de animais nesse bioma. É claro que essa foi apenas a pequena quantidade que foi classificada pelos cientistas e estudantes. Nesses sistemas, os animais mais famosos são os macacos. Entretanto, existe espaço para os outros mamíferos, para os répteis e até mesmo para os pássaros e para os peixes. Os peixes, na verdade, classificam como 85% de toda a América Latina está na Amazônia. Isso é uma quantidade muito grande. O bioma amazônico apresenta 3 tipos de vegetação diversificada. Entre elas encontramos as matas de terra firme, as matas de várzea e as matas de igapó. As matas de terra firme são caracterizadas por serem encontradas em regiões mais altas, ou seja, aquelas que não são banhadas pelos rios. As espécies de árvores encontradas nesse tipo de vegetação são as palmeiras e as castanhas do Pará. Já a mata de várzea é aquela que em certos períodos do ano está inundada, ou seja, apresenta regiões altas e também baixas de relevo. O último tipo de vegetação típica da Amazônia encontrado são os igapós, ou seja, aqueles que estão em terrenos baixos, certamente inundados pelos rios. Dentre as espécies desse tipo de vegetação, encontramos as vitórias regia, símbolo da Amazônia. O solo da floresta amazônica, no geral, é bastante arenoso. Possui uma camada de nutrientes formada a partir de plantas, frutos e restos de animais mortos. Essa camada é rica em humus, matéria orgânica muito importante para o desenvolvimento de algumas plantas na região. Porém, nas áreas desmatadas, nos dias de chuva, as águas carregam todos os nutrientes desse solo, deixando cada vez mais pobres. Para ter uma noção, apenas 14% dessa área é realmente fértil para a agricultura. Porém, se apenas uma parte da região é boa mesmo para a agricultura, por que há tantas árvores nessa região? Bom, para responder essa pergunta, entra um processo fundamental para o equilíbrio deste ecossistema. O humus faz um papel muito importante neste processo, mas principalmente os poucos nutrientes que existem no solo são absorvidos rapidamente pelas raízes das árvores. Essas árvores, em sua vez, devolvem os nutrientes para o solo. Tudo é apenas um processo de reciclagem de nutrientes. Quando falamos sobre o relevo, o bioma amazônico apresenta planícies, depressões, e planaltos. As planícies normalmente estão inundadas pelos rios. Os planaltos são constituídos de serras, normalmente nomeados com nome indígenas. Uma dessas serras é o Planalto das Guianas, e dentro dele existe um pico, o maior pico, chamado de Pico da Neblina. A água é um importante componente para o ecossistema, isso porque ele é fundamental para a vida. Quando na floresta amazônica, a água doce ela é abundante.
tratamos da maior bacia hidrográfica do planeta. O seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de 1000 afluentes, é o rio mais largo do mundo e também é importante para o desenvolvimento dessa floresta. Os rios eles podem ser classificados em 3 tipos, em águas claras, barrentas e pretas. As águas barrentas elas são assim conhecidas pois possuem nutrientes e sedimentos que dão essa coloração. Os principais rios dessa classificação é o Amazonas e o Madeira. Já as águas claras, elas são assim conhecidas, pois possuem diversos trechos de cachoeiras e corredeiras. Elas não banham tantas áreas de nutrientes como as das águas barrentas. Dessa forma, possuem águas mais cristalinas. Principais rios como o Xingu e o Trombetas dessa classificação. Agora, por último, as águas pretas. Elas são assim conhecidas, pois nascem em planícies e elas carregam consigo humus e areia dessas regiões, dando essa coloração mais escura. O mais famoso desse tipo de classificação é o Rio Negro. A Amazônia apresenta um clima equatorial úmido, pois chove bastante e a temperatura é elevada, variando normalmente entre 22 a 28 graus. Agora você deve estar se perguntando no que o clima interfere neste grande bioma? Bom, a resposta é simples. Dependendo da intensidade das chuvas, aumentará ou diminuirá o nível dos rios. Isso fará com que alguns lugares sejam mais favoráveis ou menos à vida de alguns vegetais e de animais. Cerca de 16% da vasta área do bioma amazônico já foi de algum modo devastada, seja pelo agropastoreio, pela biopirataria, pelo conhecido desmatamento ou até mesmo pelas queimadas. O conjunto desses problemas que estão acontecendo hoje na Amazônia acaba interferindo na vida cotidiana dos indígenas, pois eles não têm mais onde viver, o que comer ou como sobreviver. E isso é um problema muito grande para a nossa nação brasileira. Child, I struggle to memorize the way you felt between your thighs, pleasure that made you cry. Feels so good to be bad.